Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal Conectados com Deus. Esses últimos dias nós ficamos um pouco longe porque estivemos de mudança, aí desinstalou a internet, então ficou um pouco mais complicado para estar envolvida com o canal e estar envolvida com os vídeos. Mas hoje, graças a Deus, deu certo de nós podermos estar aqui para falar de um tema muito legal, muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre Débora, uma mulher levantada por Deus. Quem era Débora? A importância do seu papel nos dias do seu povo e para os nossos dias atuais também. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 4, no versículo 4, no verso 5 também. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, primeira coisa, Débora era uma juíza, mas antes de nós falarmos sobre os juízos de Israel, nós precisamos falar um pouquinho antes, sobre o contexto histórico um pouco antes do juízo. Nós conhecemos a história de Moisés, que Deus levanta Moisés como libertador do seu povo, e Moisés fica 40 anos no deserto, em rumo à terra prometida, a terra que Deus prometeu que daria a Abraão e a sua descendência, terra essa que manava leite e mel. Então a ordem de Deus foi a seguinte: olha, quando vocês entrarem na terra que vos dá o Senhor, então vocês expelirão daquele lugar todos os moradores daquela terra. Ou seja, Deus não queria que o povo de Israel fizesse aliança com aquele povo, com os cananeus, com aqueles povos que moravam lá, justamente para que Israel não se contaminasse com as suas culturas pagãs. Deus queria um povo santo, Deus queria formar em Israel um povo santo, um povo separado para si. Então, quando Moisés está prestes, quando Israel está prestes para entrar na terra prometida, nós sabemos que Moisés morre e Deus levanta Josué. Josué vai com o povo tomar posse da terra prometida. E quando o povo está tomando posse, o povo de Deus está tomando posse, eles desobedecem à ordenança do Senhor, deixando ali ficar alguns moradores cananeus habitando naquela terra. E por desobediência, Deus mesmo diz que aqueles moradores viriam a ser por laço e maldição para eles mesmos. Então, quando Josué morre, a Bíblia diz que em todo o tempo de vida de Josué, o povo serviu o Senhor. Mas quando morre Josué, então o povo começa a se desviar da vontade de Deus. O povo começa a se contaminar com aquela cultura idólatra, com aqueles deuses, e começa a se esquecer de Deus. E quando o povo começa a se esquecer de Deus, Deus permite que aqueles moradores daquela terra venham afligir, ganhar força contra o povo de Deus. E quando o povo de Deus se via em aperto, se via em aflição, então eles clamavam e rogavam ao Senhor. A primeira lição que nós tiramos aqui, certas situações que acontecem nas nossas vidas, que são permissão de Deus, justamente para que nós nos lembremos de Deus e de quem é Deus e de que somos dependentes de Deus. Justamente que nos lembremos de nos voltar para Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Zacarias. Voltai-vos para Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Voltai-vos para mim, Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. No livro de Tiago, no capítulo 4, também vai dizer: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, quando nós nos voltamos para Deus e nós nos arrependemos dos nossos pecados, então quando nós clamamos ao Senhor e nos achegamos a Ele, então Ele se volta para nós com seu olhar de misericórdia e providencia livramento. Quando o povo de Israel pecava, mas o povo de Israel se voltava para Deus e se arrependia dos seus pecados, então Deus logo providenciava o livramento. E como era que Deus providenciava o livramento para Israel? Deus levantava os juízes. Através dos juízes, que eram líderes militares, eles estavam à frente do povo de Israel nas batalhas.
Então eles eram pessoas, homens de Deus, que eram levantados por Deus, cheios do Espírito Santo, capacitados por eles para guerrear em favor de Israel. E num desses juízes entre quedas e acertos, de erros e arrependimentos, de se voltar e de estar em pé, é que nós vemos uma mulher no meio desses 13 juízes, chamada Débora. E nós ficamos pensando, o que tinha essa mulher, né, para estar na frente de guerra? Que mulher entende de guerra? Mas quando Deus quer levantar alguém, ele não faz distinção de sexo, de cor, de raça. Ele não faz distinção de idade. Ele simplesmente usa aqueles que estão na posição. Ele usa aqueles que estão na brecha para Deus usar. Estão na posição daqueles que dão lugar para Deus operar. Então, Deus levanta Débora. Deus levantou Davi, que era um pastor de ovelhas, que era apenas um menino. Talvez que olhasse e pensasse, Davi, o que Davi entende de guerra? Mas Deus, quando escolhe alguém, Deus unge aquela pessoa, vem a unção do Espírito Santo sobre aquela pessoa, que a capacita para fazer determinada obra. Basta que Deus encontre aquela pessoa na posição, como Moisés, como até mesmo Raabe, a meretriz, nós ficamos sabendo que foi uma mulher que creu no nome de Deus, que creu no nome do Senhor, que creu em Israel, e Deus usou ela para abrigar os espias, para trazer proteção para os espias e refúgio. Porque também não falar de tantas outras, Esther, que Deus usou Esther para ser rainha e também para trazer livramento ao seu povo do seu inimigo Amã. Tantos outros que nós fomos falar aqui, que se colocaram na posição e Deus se agradou e os usou para um grande fim, para um grande propósito, para um grande projeto. Uma delas era Débora. Débora está encaixada como uma mulher que Deus usou para trazer livramento também para o povo de Deus, para guerrear uma guerra do Senhor. Sim, uma mulher na frente de uma batalha. Porque até mesmo Baraque, que também era outro líder, quando ela falou, olha, vai para a guerra, Deus vai dar vitória para vocês, Deus já deu vitória para o povo de Deus. Ele falou, não, eu não vou se você não for. Então Débora, ela tinha uma postura, uma fé inabalável no Senhor, uma firmeza que as pessoas, até mesmo os homens, olhavam para ela e viam segurança. E sentiam confiança de Débora estar com eles. Mas falando aqui agora, eu quero falar sobre o perfil de Débora, sobre o perfil, o caráter de Débora, coisas que nos trazem lições muito fortes para nós como mulheres nos dias de hoje. Primeira coisa que a Bíblia vai dizer é que ela era profetisa, ou seja, o profeta que Deus levantava, a pessoa que era um profeta, era alguém que Deus dava mensagens divinas, que Deus dava revelações, Deus dava profecias. Deus falava com o profeta. E no caso de Débora não é diferente. Pelo fato dela ser profetisa, Deus falava com ela. Mas nós entendemos que para Deus falar com alguém, essa pessoa tem que manter comunhão. Essa pessoa tem que manter contato direto com Deus. Ou seja, ela precisa estar constante nas orações. Ela precisa estar constante na leitura da palavra. Ela precisa estar constante se aplicando na lei do Senhor, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor. Creio eu que Débora, para ser uma profetisa escolhida por Deus, era uma mulher que se encaixava nesse quadro de comunhão com Deus. Ou seja, Débora tinha comunhão com Deus. Débora conhecia Deus e quem era Deus, porque quando ela vai falar, olha, o Senhor deu vitória, ele vai falar, não vou se você não for. Débora vai com fé e com determinação. Só alguém que conhece a Deus e as coisas que Deus faz é quem pode ir diante da batalha com tamanha força, com tamanha coragem. Segunda coisa importante que nós aprendemos com Débora, que aprendemos com a Bíblia Sagrada, que ela vai falar. E a Bíblia Sagrada não vai passar em branco, ela não vai deixar passar desapercebida. A segunda característica de Débora era que ela era mulher de lapidote. O que significa isso, irmã Mariana? Significa a seguinte coisa, que Débora, ela era esposa. Débora era juíza, Débora era profetisa, Débora estava na frente de guerra, Débora tinha ali os seus compromissos de julgar o povo, Débora tinha tantos
ocupações, de atendimentos, de estar ali com as pessoas. Mas a Bíblia não vai deixar passar em branco que Débora também era esposa. Aprendemos o que é com isso, irmã Mariana? Seja você missionária, seja você crente, seja você irmã, seja você mulher líder do círculo de oração, mas também não esqueça que você também é esposa, você que é casada. A palavra do Senhor diz que as solteiras cuidam da obra, mas as casadas cuidam primeiramente de como agradar o seu esposo. E o esposo, primeiramente, como cuida de agradar a sua esposa. Então, a gente já viu muitos casos de que mulheres que cuidaram somente da igreja e esqueceram de cuidar das suas casas, esqueceram de cuidar dos seus maridos e por causa disso tiveram casamentos frustrados, tiveram relacionamentos frustrados, tiveram casas frustradas, famílias frustradas, porque esqueceram também que elas eram esposas, lembraram que elas eram espirituais, lembraram que elas eram líderes, mas esqueceu também que elas estão na matéria física, que elas estão na matéria carnal e precisam também cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Débora, ela também era esposa e a Bíblia vai dizer que era esposa e isso implica que esposa tem responsabilidade de esposa. Na área sexual, na área íntima, na área do trato, do cuidado do marido, do cuidado da casa, do cuidado da família, do cuidado da casa e também do cuidado pessoal. Tem que estar bonita, tem que estar limpinha, tem que estar cheirosa. Tudo isso engloba o contexto do relacionamento conjugal, em qual Débora também estava enquadrada. E por isso, por um desses fatores é que ela foi apta para estar diante daquilo que Deus queria que ela estivesse. A terceira e última coisa para nós finalizarmos. Débora era juíza. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel subiam a ela a juiz. Olha que interessante. O juiz, naquela época, era uma pessoa que conhecia a lei do Senhor. E ele tinha a lei do Senhor e ele julgava causas também através da lei de Moisés. Então alguém vinha com alguma causa, com alguma queixa, Débora tinha esse poder, essa autoridade de poder dar uma sentença também. Outra virtude do juiz, outra característica do juiz naquela época era que ele também tinha o papel de conciliador. Pela lei de Moisés, ele ia conciliar uma causa, ele ia conciliar questões em que um tivesse mais furioso, mas o juiz vinha com a lei do Senhor, com a sabedoria de Deus, ele vinha conciliando, ele também tinha um papel de apaziguador. Essas características têm que estar presentes na igreja do Senhor. Essas características têm que estar presentes nas mulheres de Deus. Como isso vai acontecer, irmã Mariana? Pela capacitação do Espírito Santo, pelo conhecimento da lei do Senhor. Nós temos essa virtude de ser pacíficas, de apaziguar, de nem se colocar demais a favor de um e contra o outro. Não, nós temos que apaziguar e pela lei do Senhor achar uma solução. Era o que a Débora fazia. Os filhos de Israel subiam a ela com as suas causas, com as suas queixas, e ela tinha uma palavra de Deus para dar. Porque ela mantinha uma comunhão com Deus. Então Deus se relacionava com ela e ela tinha algo de Deus. Ela tinha palavras sábias, ela tinha a lei do Senhor, a instrução do Senhor e sabia como aconselhar o povo do Senhor. Então, mulher de Deus que está aí em dúvida, como aconselhar, procure no Senhor. É nele a fonte de sabedoria, é nele a fonte de inspiração. Hoje nós aprendemos as 3 características de uma mulher levantada por Deus. Ela era uma profetisa, ou seja, ela mantinha comunhão com o Senhor e recebia mensagens proféticas. Ela era esposa, ela cuidava do seu marido, ela cuidava do seu lar. E a terceira e última, ela era a juíza de Israel. Amém? Fica na paz, queridas, e logo mais nós estaremos com um vídeo novo no nosso canal. Amém? Beijos, fica com Deus.